Opa, rapaziada, eu tô aqui no tô aqui no começo do vídeo. Eu sei, eu dei uma sumida aí, o cara posta um vídeo e vai embora, né? Essa é a nova técnica aí do YouTube, rapaziada. É o post bugado. Você posta, volta depois de 5 meses, e aí o seu canal explode, vai vendo. Mas não, falando sério agora de fato eu vou pegar pegar o tranco aqui com o canal. E eu espero também que esse vídeo esteja com um áudio decente. Eu vou fazer questão de dar uma moral a mais nisso. Afinal, o último vídeo tá com áudio extremamente cagado, o que me deixa muito triste porque deu um puto trabalho fazer aquele vídeo. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, like, favorito, compartilhem com todas as pessoas possíveis. E é isso, rapaziada, que se foda, bom vídeo pra vocês. Nos últimos anos, o mundo dos games presenciou um evento que muitos acharam que nunca aconteceria. A Konami, empresa conhecida por grandes títulos como Castlevania, Metal Gear e Silent Hill, ressuscitou das cinzas e voltou a lançar jogos novos. Esse evento, que provavelmente é um sinal do fim dos tempos, já que fazia anos que essa empresa nojenta e asquerosa tinha aparentemente sepultado suas franquias milionárias, acarretou em uma leva de jogadores mais novos, ou que não eram tão familiar com os grandes títulos da Konami, a dar uma chance para esses jogos e, consequentemente, passar a amar esses jogos. A comunidade média lentamente voltou a citar Metal Gear, falar de Silent Hill, no momento que eu estou escrevendo esse roteiro, a se importar com Castlevania também. Afinal, a gente teve o anúncio de Belmont's Curse na última State of Play. Eu, como um fã dessas franquias, mas especialmente um fã muito obcecado por Silent Hill, achei que esse seria um bom momento para fazer um vídeo sobre o que provavelmente é um dos jogos mais injustiçados e até um pouco subestimados por novos jogadores. O jogo que começou todo esse universo e que setou elementos e personagens que acompanhariam essa franquia por mais de uma década. Eu quis especificamente falar sobre esse jogo por um motivo. Ele é velho. Tão velho que faz com que uma parcela estratosférica de pessoas ignore ele. E geralmente pule ele na hora de jogar a franquia. O que me deixa muito triste, porque como vocês vão ver nesse vídeo, esse joguinho poligonal com voice acting cagado e o diabólico controle de tanque carrega com si uma das melhores atmosferas, trilha sonora e ambientação dessa franquia. E como o remake desse jogo já tá meio que confirmado, eu pretendo nesse vídeo te vender esse jogo e tentar mostrar pra você que talvez sim vale a pena dar uma chance pra ele antes que o remake saia e pessoas consequentemente esqueçam dele, porque por algum motivo o pensamento de que remake substitui a obra original é algo normal. De todos os motivos que levam as pessoas a evitar esse jogo, acho que os controles é um dos maiores. E olha, eu não vou julgar tanto assim pra falar a verdade. Eu sou apaixonado por jogos com câmera fixa e controle de tanque do PS1, então meio que nem me importo com controle de tanque. Mas não é todo mundo que é igual eu, e sim, ao contrário da câmera fixa, que eu não acho que seja uma coisa que deveria ser expurgada do mundo dos jogos porque é algo velho e ruim, o controle de tanque sim, ele sim é algo velho e uma barreira para boa parte dos jogadores. Falando rapidinho da câmera fixa, depois de ter jogado um remake, que é tipo o melhor Resident Evil já feito, eu acredito fielmente que a câmera fixa é um recurso interessantíssimo, principalmente em jogos de terror. Eu queria muito que mais jogos usassem ela, porque quando ela é bem trabalhada, ela é simplesmente muito efetiva. Mas bom, aqui em Silent Hill 1 a câmera não é bem fixa, você pode mexer ela um pouquinho, geralmente ela tenta pegar o ângulo mais aberto possível, e em alguns casos ela se fixa em algum lugar estratégico do cenário, e quando isso acontece é bem legal, geralmente são ângulos bem cinemáticos, e que mais uma vez agrega no terror do jogo, não é algo objetivamente ruim, uma câmera fixa, ela só precisa ser usada direito. Como foi previamente dito nesse vídeo, Silent Hill 1 transborda de atmosfera. Sim, a franquia em geral tem uma atmosfera e ambientação extremamente reconhecível e icônica, mas a gente tá falando do primeiro jogo, então não só tudo que a gente conhece de Silent Hill tá aqui e começou aqui, como certas coisas a gente só tem aqui. A franquia foi evoluindo e mudando certas coisas, outros jogos da franquia possuem suas próprias peculiaridades, né? Silent Hill 2 tem um mundo paralelo, né? O Otherworld mais decadente, mofado e destruído. O quarto jogo é construído em cima de locações mais surrealistas, espaços liminares e fantasmas. Seres que sempre existiam na lore do jogo, mas só aqui tiveram um destaque tão grande.
Você deve ter percebido que eu não falei do terceiro. Isso é porque, bom, eles são bem parecidinhos. Afinal, o terceiro é uma sequência direta do primeiro. E é por isso que você deveria jogar Silent Hill antes do 3. Calma! Isso é papo pra outro vídeo. O que pra mim faz esse jogo se tornar melhor a cada ano que se passa é que ele é velho. Ele é velho, cara. A Puppet Combo já mostrou suficientemente como que gráficos precários e texturas embaçadas ajudam na construção de terror e medo. E puta merda, como isso é algo aqui nesse jogo. Eu acho que ele é um dos mais assustadores e não é à toa. A atmosfera é muito beneficiada pelos gráficos e a qualidade péssima de som. Lógico que eu não vou tirar totalmente o mérito dos desenvolvedores e só falar que esse jogo é assustador porque os gráficos são uma bosta horrível e fodida. A direção de arte e de sons desse jogo são maravilhosas. O mundo da neblina, com a cidade vazia, silenciosa, com só o som de algumas músicas, ambiente e o rádio chiando, é uma coisa realmente que não dá pra passar com a narração e um videozinho na internet. Tu tem que jogar pra sentir. Aliás, um detalhe que eu adoro nos jogos e que é muito presente aqui é esse desconforto que a cidade nesse estado de neblina causa. Porque ela tá completamente vazia e só. Ao contrário dos filmes, que ela tá toda destruída, fodida, caindo aos pedaços. Porque, bom, nos filmes a cidade sim foi abandonada, ao contrário dos jogos. Eu acho que isso deixa ela bem mais desconcertante e estranha, sabe? Não parecer que aconteceu a porra de um apocalipse nuclear nela me apetece mais. E vamos lembrar que a neblina não tá aqui só por limitação do PS1. Ao contrário de outros jogos daquela geração, como Resident Evil, Fear Effect, Galerians e Dino Crisis 2, Silent Hill não possui cenários pré-renderizados, ou seja, o seu mapa, né, prédios, carros e locações, de fato estão ali e são carregadas ao passo que o jogador explora o cenário. Já que nesses jogos que eu citei, a única coisa que de fato tá ali são os personagens, com todo o resto sendo um cenário que foi criado previamente e colocado no jogo como uma foto. E é por isso que esses jogos parecem passar aquela sensação de animação antiga, sabe? Que o cenário era super detalhado, tipo uma pintura, enquanto os personagens tinham um estilo totalmente diferente. É parecido porque é meio que a mesma técnica, digamos assim. Por conta do mapa de Silent Hill não ser pré-renderizado, os desenvolvedores precisavam achar um jeito de fazer o videogame aguentar rodar tudo aquilo, carregar tudo aquilo, e o jeito foi fazendo o cenário carregar por partes, acompanhando o jogador. Mas assim, você tá vendo aí no vídeo que não ia ficar muito legal, não ia ficar muito legal, sabe? Eles precisavam de alguma forma esconder isso, e foi aí que a neblina entrou. Mas, bom, essa parte da história já é meio manjada, né? Mas uma coisa que eu não vejo muitas pessoas comentando quando é citado é que a neblina em Silent Hill possui sim um propósito narrativo e um simbolismo. A neblina em Silent Hill pode também ter sua origem ligada aos ciclos do sono, como o Fog World sendo o primeiro estágio, onde tudo é nevoado, silencioso, o estágio que a realidade e os sonhos começam a se misturar. Logo depois a gente tem o Dark World, que é o estágio de transição, sendo uma ponte entre o sono leve e o sono REM. Infelizmente o Dark Road foi muito pouco usado na franquia, se não me engano, só apareceram nesse jogo e no segundo, o que é sinceramente uma pena. O conceito de escuridão total enquanto você explora a cidade é tipo muito foda, sabe, muito bom, eu gosto bastante. E por fim, a gente tem o sono REM, o Other World, o estado de sono mais profundo, o estado em que sonhamos, o estado em que temos pesadelos, consequentemente, o mundo mais deturpado, diferente e sem sentido possível. Disclaimer rápido, esse trecho que você acabou de ver pode provavelmente ser uma teoria. Eu lembrava dessa informação e quando eu fui gravar a narração do vídeo eu fui checar pra confirmar se era isso mesmo e eu não encontrei nenhum lugar confirmando ou negando ela. Então tenham isso em mente. Volta pro vídeo. É muito impressionante como mesmo na época eles conseguiram fazer cenários e locações tão boas e bem feitas. A escola pra mim até hoje é uma das melhores, entre aspas, dungeons, digamos assim, da franquia. Sendo também bem difícil, tá? Se você passou daqui, tu zera o jogo facinho, irmão, vai na fé. O hospital, que é tão bom que praticamente quase todo jogo depois dele teve um. Os outros distritos da cidade. Me surpreende muito que o primeiro jogo, e mais limitado jogo da franquia, ainda é o que provavelmente possui o maior número de áreas de Silent Hill para ser explorada. Um primeiro mapa de Old Silent Hill, depois o centro e por fim a área resort da cidade, sem contar os outros lugares entráveis e tudo mais. Todos esses lugares são muito bem feitos pro padrão da época e você consegue perceber que teve muito esforço por parte da equipe da Casey, a futura Team Insider. O fato de você não poder entrar em qualquer lugar da cidade faz com que cada ambiente entrável seja muito bem detalhado e construído, não só para te dar medo, mas
para contar a história daquele lugar. A delegacia com os resíduos de uma investigação policial, que eu não vou spoiler aqui, afinal eu tô tentando te vender o jogo. Jogue a porra do jogo imediatamente. A loja de antiguidades, igreja alternativa. E o que é pra mim um dos melhores levels finais que eu já vi no jogo de terror, o Nowhere. Sim, lugar nenhum. O que? Tu achou que eu ia explicar o que é, né? Vai jogar a porra do jogo, cara. E logicamente, pra acompanhar toda essa atmosfera e ambientação maravilhosa, a gente tem uma história à altura. Parece que o fã ou gamer médio trata o Silent Hill 1 como só um joguinho sobre um culto e um demônio chamado Samael, que nem sequer existe ou tem esse nome, e que as coisas só realmente começaram a ficar complexas de verdade ou ganhar algum simbolismo Silent Hill 2 adiante, o que não é verdade. Sim, superficialmente esse jogo é sobre um pai indo atrás de sua filha, o que coloca nosso mano Harry no top paizões dos games. Porém, ele ainda tem muito simbolismo e muita profundidade. Só não são os mesmos simbolismos e temas que o segundo jogo aborda. O que pra mim já é ótimo, já que todo jogo pós Silent Hill 4 parece querer ser a porra do Silent Hill 2 com os mesmos temas, mesmos inimigos e mesmas questões psicológicas, só que executando da forma mais bunda, burra e porca possível. Sim, eu tô falando de vocês, porra. E você também que nem lançou ainda. Silent Hill 1 se aprofunda muito mais em ocultismo, hermetismo e principalmente alquimia. Esses elementos que são identificados em puzzles, nomes de itens ou personagens e inimigos do jogo. Ele e nenhum outro jogo dessa franquia precisa ter os mesmos temas repetidos de trauma, culpa, depressão ou blá 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 para ser profundo. Eu entendo que muitas pessoas não são muito chegadas no núcleo do culto em Silent Hill, o que me entristece bastante, porque pelo menos na minha visão, essa impressão do culto de Silent Hill ser chato, desinteressante, mais um culto genérico, vem muito mais dos filmes e jogos posteriores que decidiram incorporar elementos do filme por motivos de sei lá porra, do que de fato o culto ser tudo isso de ruim. Eu amo o culto de Silent Hill e eu acho que ele é provavelmente, falando de videogame, o melhor que a gente tem. Ele tem sua própria religião, dogmas, lore, que é muito expandida em Silent Hill 3, o meu beloved, e muita, mas muita coisa do culto interessante começa aqui. Personagens como a Dahlia e a Alessa são provavelmente as figuras mais importantes dessa franquia, e ver como elas são surpreendentemente bem desenvolvidas aqui é muito satisfatório. E faz com que essa simples história de um pai atravessando o inferno para salvar sua filha tenha muito, mas muito mais substância e poder do que parece. Considerações finais aqui, sem roteiro nem nada ao final do vídeo. É basicamente isso. Eu acho Silent Hill 1 um jogo muito incrível, não só do Play 1, mas falando do gênero de terror como um todo. A gente não deve só respeitar ele porque ele criou muita tendência e muitas coisas que aparecem em jogos de terror até hoje. Ele continua sendo sim um jogo bom, ele tem os seus problemas, ele tem as suas complicações, afinal ele é um jogo de PlayStation 1. Mas eu não acho que isso diminua ele a ponto de você ignorar ele e só esperar para que lancem o próximo remake pasteurizado dele, pra aí sim você dar uma foda pra ele. Silent Hill 1 é até certo ponto sim um jogo divertido. Eu joguei ele recentemente, rejoguei na verdade recentemente ano passado, e foi uma das melhores experiências que eu tive com jogos ano passado. Eu zerei muita coisa no passado, atmosfera, ambientação e até mesmo os personagens que tem uma dublagem esquisita, estranha e amadora, conseguem ser bons personagens. Eu gosto muito do Harry, eu gosto muito da Dahlia. A Alessa provavelmente é uma das, se não é a minha personagem favorita dessa franquia e uma das minhas personagens favoritas em videogame no geral. E desde esse jogo a gente já percebe como que, não, por mais que a intenção da Konami fosse para que os desenvolvedores criassem um jogo muito ocidentalizado para competir com Resident Evil, a parte ocidental só fica mesmo pelo fato do jogo se passar nos Estados Unidos e os personagens serem americanos. Desde esse jogo a gente já tem todos aqueles elementos clássicos que a gente gosta de Silent Hill, muita coisa já começou aqui e tem desde esse jogo. Então se você gosta de jogo de terror, se você se interessa pela franquia Silent Hill, se você não tem problema em jogar um jogo com um gráficozinho ruim, sério, dá uma chance pra esse jogo, compensa muito. E é isso.